Ele provavelmente terá sido o primeiro correspondente estrangeiro da imprensa brasileira, correspondente internacional, se diz hoje, né? O que poderia fazer um correspondente estrangeiro naquela época, quando já estava funcionando bem, né, os telegramas? E ele escrevia 3 vezes por semana, tinha que mandar por navio, né? Levava 20, 22 dias. Eu estou escrevendo, mas as notícias principais, os leitores do Jornal do Comércio já estão sabendo. Elaborar um pouco sobre, comentar as notícias. E hoje um problema semelhante que está acontecendo com a internet. Né? Ele mostrou o que é ser um correspondente estrangeiro. Isento de ideias preconcebidas, ele é um exemplo que deveria ser seguido e está sendo seguido por todos os correspondentes internacionais. O importante para Nabucco era ver a questão, do ponto de vista inglês, a questão africana, a questão do Egito, a questão do Sudão, não? E nesse sentido ele é até muito atual, porque ele tem uma correspondência em que fala sobre a divisão do Sudão. Quando o Sudão do Sul se rebelou contra o Khartoum, né? Se não fosse a intervenção inglesa, o Sudão teria sido dividido naquela época, mas foi dividido agora. O ano passado o Sudão foi dividido em dois, são 2 países hoje diferentes. Quem lesse essas suas correspondências era quase que um curso intensivo sobre a política europeia naquele momento. Quer dizer, é um repositório de uma história da Europa vista por um brasileiro na década de 80. É um momento em que a Europa passava por grandes transformações, a Itália recém-unificada, a Alemanha também, não é? E para a África e para os países colonialistas, que eram especialmente a Inglaterra, França, Itália no final e a Alemanha um pouquinho também, né? Desde a sua primeira visita em 1874, aos 24 anos, Joaquim Nabucco era sempre encantado, fascinado com Londres. Quando o país é visto de alguém de fora, né, sempre é interessante, porque ele sempre tem uma visão distinta do que os próprios nativos têm. Ele aproveitou o tempo que ele tinha para escrever o livro O Abolicionismo, que é mais ou menos uma bíblia do abolicionismo no Brasil, né? Quando ele saiu do Brasil em 82, alguns críticos disseram que ele está abandonando a luta abolicionista. Não estava, até porque ele voltou em 84 e continuou na sua luta abolicionista. Eu salientaria ainda alguns aspectos, ele era um extraordinário retratista, digamos assim, de escrever certas personagens importantes. Alguns outros pontos altos, como a visita que ele fez ao Papa Leão XIII para conseguir do Papa, né, um endosso da campanha abolicionista no Brasil. Eu tentei fornecer para os leitores brasileiros de hoje algum contexto para o melhor entendimento dos assuntos políticos mais abordados nas suas correspondências. Bem, ele foi para ele tinha perdido uma eleição para deputado aqui no Rio de Janeiro. Então ele estava desempregado e havia falecido o correspondente do Jornal do Brasil em Londres. Então foi convidado pelo Conde Villeneuve, que era o diretor do jornal, e pelo Antônio Picot também, que era o redator-chefe, e aceitou o convite. Ele gostava muito de Londres, era uma cidade
que ele já tinha visitado, gostava. Mais tarde foi embaixador em Londres, né? Ele tratava de assuntos europeus e tinha uma certa ênfase também na parte financeira, porque era a parte que interessava mais ao Jornal do Comércio. E com isso ele fazia vários comentários, inclusive sobre a própria política econômica e financeira do Brasil. E nas outras correspondências para o país, ou sobretudo para La Razón de Montevidéu, ele tinha mais liberdade e fazia comentários muito mais amplos, fazia ensaios, e os verdadeiros ensaios. E agora, com água na boca, só nos resta pegar o livro e começar a apresentá-lo a todos. Muito obrigada, está encerrado.